Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana no estudo do Vem Segue nós vamos estudar Gênesis, capítulo 1 e 2, Moisés, capítulo 2 e o capítulo 3 e Abraão, capítulo 4 e o capítulo 5. Esses três livros que eu mencionei, eles têm algo em comum, que faz o relato sobre a criação, né? A criação que Deus fez aqui sobre o universo, as estrelas, né? Os planetas. Então é bem interessante aqui esse relato em cada um desses livros aqui. Cada um desses livros traz uma particularidade, um detalhe diferente um do outro. Então é muito importante que nós possamos ler cada uma dessas designações para que nós possamos aprender mais. E hoje eu vou compartilhar com vocês um princípio sobre a criação, tá bom? Mas existe muita coisa para aprender sobre a criação e eu quero voltar nesse assunto ainda essa semana aqui para compartilhar outra coisa que eu gosto bastante sobre a criação, que eu acredito e quero compartilhar com vocês. Então aguardem aí nessa semana que eu vou voltar a falar sobre a criação. Bom, falando aqui sobre a criação, eu vou compartilhar hoje com vocês Abraão, capítulo 4, versículo 18, que é quando Deus organizou ali a órbita, os planetas, tá bom? O Sol, a Lua, é a criação de todas as coisas aqui. E aí aqui ele diz o seguinte: e os deuses vigiaram aquelas coisas que eles haviam ordenado, até elas obedecerem. Bom, tem muitas coisas para nós compartilharmos aqui nesse único versículo. Primeira coisa aqui é que está falando no plural, tá bom? Os deuses vigiaram, né? Então, eu queria compartilhar com vocês que lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, quando diz ali, né? E Deus criou, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? O que acontece ali? Essa palavra Deus ali no Velho Testamento, a tradução literal ali seria no plural, tá bom? Seria deuses. Mas por algum motivo aí, que eu não sei, colocaram ali como único ser, tá bom? Colocaram como Deus, mas a tradução lá no Velho Testamento, no Gênesis, também significa deuses, tá bom? No plural ali, tá bom? E é isso que eu quero compartilhar durante a semana com vocês. Tá bom? Tem um significado bem importante para mim aquilo. E eu quero compartilhar. Mas se tivesse traduzido da maneira correta lá, estaria bem de acordo aqui com Abraão, tá bom? Na palavra seria deuses, tá bom? Então olha só o que diz aqui. E os deuses vigiaram aquelas coisas. Ou seja, Deus, ele criou todas as coisas, os planetas, as órbitas, e eles vigiaram se essas coisas obedeceriam. Isso é bem importante, né? Porque fala aqui, ó, que eles vigiaram aquelas coisas que eles haviam ordenado. Então podemos ver que ele deu uma ordem a essas coisas. Então eu quero compartilhar com vocês que a própria Terra, ela é uma inteligência, tá bom? Ela é uma grande inteligência que se comunica com o Criador. E ela obedece ao Criador, não só ela, mas todos os planetas, tá bom? Então Deus, ele criou todas essas coisas e aí eles observaram, né? Eles vigiaram para ver se todas essas coisas obedeceriam a eles, né? Já pensou que confusão seria nós estarmos aqui agora e a gravidade de um planeta puxar o outro ali e ter uma colisão, né? Ia destruir, né? Então a importância ali de cada planeta, né? Cada inteligência obedecer à voz do seu Criador. Então a Terra, ela obedece, ela cumpre a medida da sua criação, obedecendo ao Senhor, né? Que a criou. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que foi uma obediência, que são inteligências, tá bom? E elas obedecem a Deus. Outra coisa, quando lá no livro de Gênesis, quando fala no princípio, criou, essa palavra criou, lá na tradução no hebraico, assim como eu estava falando sobre a palavra Deus lá, que significa no plural, né? A palavra criou lá não significa criou do nada como uma mágica, tá bom? Significa organizou. Então Deus, ele organizou. Essa semana eu vou compartilhar mais sobre isso, mas Deus, primeiro ele criou a terra espiritualmente. Todas as coisas ele criou primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Com a queda aí teve o processo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando fala que ele criou, não é criou do nada, tá bom? Então ele pegou os elementos que existiam, né? Material que existia no espaço,
E aí ele organizou a terra, né? Todos os elementos obedeceram a ele e ele organizou. Então, nós podemos ver aqui um princípio que é o princípio da obediência, que todas as coisas obedecem ao Criador. Nós podemos ver os milagres de Jesus Cristo, né? Por exemplo, quando ele mandava o vento, né, parar, o mar calmar, né? Então, isso é o que? É a obediência de cada elemento obedecendo ao seu Criador. Tá bom? Então todos os elementos eles têm uma inteligência e eles obedecem a Deus que o criou. Então quando a gente vê, por exemplo, o milagre lá de Deus transformando, né, Jesus Cristo transformando a água em vinho. Traduzindo, o que seria isso? Seria a água, o elemento, obedecendo ao seu Criador e mudando a sua forma química para vinho. Olha que interessante. Então todas as coisas obedecem a Deus, tá bom? Então, esse princípio que eu queria compartilhar aqui, tá bom? Sobre essa obediência. Então, podemos ver que ele ordenou e foi obedecido. E aí eles observaram que todas essas coisas estavam obedecendo a ele. E aí sim, nós pudemos vir aqui para a terra para cumprir também a medida da nossa criação. Eu acho interessante isso sobre a criação, né? Sobre o espaço, todos os planetas obedecendo a sua ordem ali, porque seria um caos, né? Se um planeta se chocasse com outro, nossa, ia ser um caos aí no universo, ia acontecer aí, como é que ia ser, né? Inclusive, meteoros que passam, né, próximo aí da Terra, né? Nós temos aí outros planetas que servem de escudo, de defesa, né? Tanto a sua gravidade como o tamanho deles, né? Serve de defesa para proteção da Terra. É bem interessante. Olha só que interessante. Um cometa que nós mais conhecemos aí é chamado o cometa Halley, né? O cometa Halley ele passa aqui na Terra aproximadamente a 74 a 76 anos. Cada vez ele vem e passa aqui na Terra. Engraçado que esse cometa já tinha sido visto umas 3 vezes antes. E aí um homem chamado Money, deixa eu ver o nome direito desse homem aqui, Edmond Halley, né? Por causa dele que o cometa passou a se chamar cometa Halley. Porque antes ele passava e as pessoas pensavam que era um novo cometa. Mas ele pegou e falou, não, é o mesmo planeta. É o mesmo planeta, não, é o mesmo cometa que está passando. E aí ele fez um cálculo e um prognóstico, né, como se fosse uma profecia. Falou, o cometa vai passar de novo em 1986, tá bom? Na verdade, eu acho que ele falou em 1758. Bom, não importa. O que importa aqui é que ele fez o prognóstico e quando chegou a data prevista, esse mesmo cometa passou. E aí eles perceberam que era o mesmo cometa. E isso me fascina, né? Porque a gente consegue observar que esse cometa passa, né? E aí ele é atraído pela força do Sol ali, ele faz uma volta e vai embora. E depois não vê mais ele. E aí depois de 74 anos, lá vem esse cometa de novo. Ou seja, ele passa em outro sistema solar, em outra coisa, e faz a volta de novo e vem para cá. E olha só, ele passa por aqui, sempre ali a trajetória, não se choca com a terra. E aí eu fico fascinado como o Senhor criou todas as coisas e como todas as coisas obedecem a Deus. Bom, esse é um princípio que eu quero compartilhar, que é o da obediência. Fora o planetas, o cosmo, né, os astros que Deus criou, que obedece a Ele, as próprias coisas da terra que Ele criou também obedeciam a Ele, né? Ele fez a separação das águas, da terra, depois criou ali o dia, a noite, criou a vegetação, criou os animais. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, Abraão capítulo 4, versículo 10. Diz assim, ó: E os deuses chamaram a porção seca terra, e o juntamento das águas chamaram grandes águas. E os deuses viram que foram obedecidos. Novamente o princípio da obediência. Eles falam e os elementos obedecem, tudo obedece. Não só os planetas, mas os elementos que estão dentro do planeta também obedecem. Então ele está falando da formação da Terra aqui. E aí eu acho interessante isso, porque tudo obedece ao seu Criador, né? E qual é o propósito de toda essa criação aqui, né? Deus ele criou todas essas coisas e colocou o homem aqui, né, nesse plano. Para quê? Para que nós possamos testar nossa fidelidade e ver se vamos obedecer também a Deus. Em Abraão capítulo 3, versículo 25 diz assim: E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhe ordenar. Então
quer ver se nós vamos obedecer também a Ele, tá bom? É um teste para nós também. E aí que tá, né? Todas as coisas, isso me fascina, todas as coisas obedecem ao Criador. O grão de areia, né? Se Nef, como Nef ensinou, né? Se Deus ordenasse, né, a mim que falasse a essas grandes águas aqui que se convertam em terra, assim faria. A água viraria a terra. O Senhor fala para as águas virar vinho, a água obedece, né? Muda a sua composição química e vira ali o vinho. Então tudo obedece ao Criador. Mas e os homens, né? E as pessoas? Aí, por conta do arbítrio ali, a gente acaba vendo que não é assim, né? Que a gente não obedece. Olha o que diz aqui em Doutrina e Convênios 58, versículo 31 em diante. Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Então, se Deus ele promete, ele vai cumprir. Tá bom? Esse é o princípio aqui que ele está falando. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele sempre guarda o que ele promete, né? Ele cumpre aquilo que ele promete. E aí ele continua dizendo: eu mando e os homens não obedecem. Revogo e eles não recebem as bênçãos. Depois dizem em seu coração: esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem, mas as deles, porque sua recompensa os espreita de baixo e não de cima. Então aqui está falando, o Senhor manda, a gente não obedece. Se ele tirar o mandamento, a gente fica sem a bênção, porque a gente só é abençoado à medida que nós guardamos os mandamentos. E aí ele fala, e se eu revogo o mandamento, eles ficam sem a bênção e depois dizem em seu coração, essa não é a obra de Deus, porque as promessas de Deus não estão se cumprindo. Né? Mas é o que o Senhor falou, a recompensa vai vir de baixo e não de cima, porque a gente não obedece. Por quê? Por que não obedecemos a Deus? Né? Porque todas as coisas obedecem a Deus e nós não obedecemos. Aqui em Doutrina e Convênio 29, 45 diz o motivo, diz assim, ó, pois eles amam as trevas mais do que a luz, e as suas ações são iníquas, e eles recebem o seu salário daquele a quem decidem obedecer. Então, o fato das pessoas não obedecer é porque às vezes elas desejam realmente o mal. Mas realmente temos o homem natural para vencer dentro de nós, né, e procurar fazer a vontade de Deus. Então, se todas as coisas obedecem a Deus, nós devemos seguir esse mesmo exemplo, obedecer ao nosso Criador. Aliás, ele criou todas essas coisas aqui conforme ele ensinou a Abraão, né, para nos provar, para ver se nós obedeceríamos a cada palavra sua, a cada comando seu. Então é esse o princípio que eu quero compartilhar hoje com vocês, tá bom? Sobre essa obediência que nós temos que ter a Deus. Todas as coisas obedecem a Deus, isso me fascina, essa obediência. E que nós também possamos ser obedientes a Deus e cumprir a medida da nossa criação, para que possamos voltar a viver com o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.